né? Então, em resumo, cuidem bem do seu corpo e cuidem bem da sua alma. Um vai refletir no outro. Muitas doenças que temos no corpo é em decorrência da nossa alma doente. Ok? Então vamos fechando os nossos olhos, nos tranquilizando, nos acalmando, enchendo o nosso coração de muita paz, muita alegria. E vamos até o portão de entrada para recepcionarmos as equipes de higienização e limpeza, que desde cedo já estão aqui limpando o chão, teto, parede. E ao entrarmos, realizam a limpeza fluídica em nossos chakras. Vamos novamente até o portão de entrada, desta vez para recepcionarmos as equipes que cuidam da vigilância e da segurança, que nesse momento vão formando um cordão fluídico em torno dessa casa, em torno desse quarteirão, não permitindo que nada venha atrapalhar os nossos trabalhos dessa noite. Mas aqueles que necessitarem de auxílio, de ajuda, com certeza serão amparados pela espiritualidade. Vamos chegando até o anjo Ismael, que é o anjo responsável pela divulgação do Evangelho no nosso Brasil, na nossa terra querida. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que nessa noite de sábado vem até essa casa ajudar, instruir, dar o melhor de si a todos nós, necessitados, doentes, que precisamos do seu auxílio, da sua luz e do seu caminho. Vamos chegando até Maria de Nazaré e vamos pedindo a ela que coloque sobre as nossas cabeças o seu manto azul de paz, de amor materno. Através dela chegamos até o nosso querido, nosso amado Jesus de Nazaré, o governador planetário desse planeta, o nosso farol, o nosso guia, o nosso exemplo para um dia chegarmos até o Pai. E humildemente vamos agradecendo ao Pai, Ele que nos deu essa oportunidade de viver com o que temos, de nos contentarmos com o que possuímos, de estarmos aqui nessa noite de sábado, nesse ambiente de luz, de paz, de alegria, e vamos reverenciando do fundo do nosso coração, no silêncio da nossa alma, oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que tentamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim, com o coração cheio de alegria, de paz, de amor, vamos dando por aberto os nossos trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou ler a mensagem da Deise, que retornou, já está aqui conosco, né? E ela já escreveu a mensagem dessa noite. O bom Jesus nos envolve, agora e sempre. Vinde a mim todos vós que estáis tristes e oprimidos. Palavras do Mestre. Busquemos nessa noite receber e absorver todos os benefícios que esse espaço oferece através do amor e luz a nós direcionados, assim como os ensinamentos ministrados nas palestras edificantes. Que nossos corações se acalmem na presença do Mestre amado e espíritos de bondade e fé. Graças a Deus, Deise. Né? Ela voltou, vocês notaram, né? Então, para começar, vamos receber o nosso querido, nosso amado palestrante de hoje. Eu aqui, tá bom? Euzinho aqui, gente. Eu queria... Nem vou usar o microfone. Eu queria falar sobre algo que a gente escuta muito, né? Mundo de regeneração.
Alguém já viveu um mundo de regeneração aqui? Só o Roberto. Roberto viveu ali, né? Mas muitos de nós, estou falando brincando, muitos de nós já viemos de mundos de regeneração. Fomos exilados, expulsos, porque a nossa conduta não batia com a energia do mundo, né? A gente conhece o mundo primitivo, cheio de dinossauro, né? Homens das cavernas. O nosso planeta passou por isso. Então a gente tem conhecimento. E hoje a gente está no mundo de expiação e prova. O que é o mundo de expiação e prova? O que é o mundo de expiação e provas? Ninguém sabe. Sabe sim. Sabe sim. O que a gente vê todos os dias no jornal? Tragédia. O que mais? Brigas, separação, corrupção, né? Coisas ruins vindo de outro ser humano que consegue, através da violência, tirar a vida dos seus semelhantes, né? Isso é um mundo de expiação e provas que a gente vive. Mas a gente precisa se aprofundar mais um pouquinho. É o mundo que é ruim? Quem é ruim? A gente, os nossos defeitos. A gente estraga o belo, né? Nós, seres humanos, estragamos o que Deus nos deu de mais belo. Esse mundo para a gente viver. O que a gente faz com o mundo? O que a gente faz? Estraga, polui, corta árvores, extrai, joga o quê? Joga sujeira na rua, né? Nossas ruas cheias de buraco. Ali perto da igreja tem um buraco enorme, aqui no asfalto, quem passa por lá. Tem que desviar o carro. E fora, as pessoas com quem a gente às vezes tem contato e consegue sentir a energia dela. E as nossas também. É por isso que a gente está aqui, né? Nesse mundo de expiação e provas. Mas é triste, né? A gente pensa no nosso mundo, a gente fica triste. Mas esse mundo não é triste. Esse mundo que a Terra está se tornando um mundo de regeneração não é triste, é alegre. É isso que eu vim falar hoje com vocês, né? Que existe uma esperança para a gente, né? Dependendo do nosso comportamento, dependendo do nosso procedimento para com o próximo, a gente vai conseguir viver nesse mundo, que é a mesma Terra, o mesmo planeta que a gente habita hoje, só que com espíritos diferentes. Quem não gostaria de viver em paz com seus semelhantes? Quem gostaria que o mundo não tivesse guerras mais? Todos, né? Todos. Uma vez perguntado numa classe, né? Quem quer a paz? Todo mundo levanta a mão. Aí o professor falou, mas por que a gente está sempre em guerra? Não é só guerra de país contra outro país. É a guerra nossa, diária, contra o nosso semelhante, contra os nossos familiares, contra os nossos parentes, né? Raramente uma família se dá bem com os outros parentes. Isso é uma guerra que a gente trata todos os dias, né? Essa guerra que eu estou falando é uma guerra mais íntima, uma guerra mais nossa, não uma guerra mundial, né? Vamos tentar descobrir o que é um mundo de regeneração através de um livro. O livro chama-se Exilados por Amor. É muito grande. Ele nos dá esperança para a gente agir bem para um dia conseguir chegar nesse mundo. Bom, eu vou tirar algumas partes dele, a gente vai conversando sobre isso, tá? Para ter uma ideia do que levou o sistema de capela,
Né? Alguém já escutou, já leu o livro Exilados de Capela, né? Que é uma parte dos espíritos que estão aqui. A gente foi expulso de um planeta porque a nossa energia já não estava de acordo com esse planeta. E a gente pode ser expulso de novo. A gente vai ser expulso e continuar persistindo no mal, no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Vamos ver como a gente faz para não voltar, né? No íntimo mundo primitivo. Vai lá, meu assistente. Esse é o Daniel, meu assistente. No horizonte, a gigantesca capela desapontava radiante, acompanhada por outra estrela menor orbitando em seu redor. Imagine vocês acordarem no mundo e você tem 2 sóis. Né? 2 sóis iluminando o seu planeta. É o planeta Capela, onde muitos de nós foram expulsos. Tá bom? Quando Capela alcançou o estágio de orbes de regeneração, os espíritos indesejáveis, que chato, né? Porque foi tirado lá, desculpa, você é indesejável, você não vai ficar mais aqui. Foram banidos para uma terra primitiva, um planeta primitivo chamado Terra. Primitivo ao máximo, homem das cavernas, tribos que não conheciam o fogo, filhos, as mulheres tinham filhos no meio do mato, se nascia meio estranho, deixava lá para as férias comer. Esse era o nosso planeta quando começou o exílio de Capela para cá. Tá? Onde a magnanimidade de Cristo os recebeu e amparou. Jesus Cristo recebeu esses capelinos aqui. Já naquela época, os recebeu com amor e com carinho. Alguns dos seus grandes líderes já redimidos renunciaram, por amor a eles, a glória e a felicidade de regresso ao sistema de Capela. Ou seja, vieram ao planeta, viram que estava errado, se melhoraram e tinham o direito de voltar a esse planeta de regeneração. Mas preferiram ficar aqui conosco, para nos encaminhar, nos auxiliar a crescer também como eles cresceram. Né? Isso é uma renúncia por amor. À sua frente, aos vales de dor da terra primitiva, na condição de grandes guardiões. O maior de todos, o neto de Abraão, aquele Jacó. Alguém já escutou falar de Jacó? Era um dos espíritos capelinos que vieram, encarnaram, reencarnaram, desencarnaram, se melhoraram, podiam voltar para a capela e preferiram ficar aqui. Jacó, que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos que se derivam dos seus 12 filhos. Ser atuante, ser fiel, ele voltaria depois como Moisés, como Elias e finalmente como João Batista. Então, um espírito que se encontrou novamente com Deus, se reencontrou com Ele, vivendo experiências aqui na Terra, foi esse daí. Que primeiro foi Jacó, depois voltou como Moisés, depois voltou como Elias e voltou como João Batista. João Batista todo mundo se lembra, né? Primo de Jesus, cortaram a cabeça dele, etc. Ok? Passa. Eu vou falar de pessoas que já viviam em Capela, naquela época que já aquela terra estava se tornando um planeta de regeneração, para mostrar para vocês como eles já eram, em espírito e corpo, né? Sua voz subiu cortada pela angústia e pela dor. Nesse momento, suave melodia se fez ouvir no quarto da bela mulher, enquanto intensa luz tomava conta do cômodo confortável. Uma figura iluminada se fez visível, envolvendo Elvira com emanações de amor e paz.
vai chegar um momento aqui na Terra que a gente vai começar a ver os nossos mentores. Mas o nosso espírito, o nosso corpo precisa estar limpo para isso. Muita gente fala, eu não vejo nada, não vejo espírito, não sei quem é meu mentor, nunca ouvi. Por quê? Porque a gente não está limpo o suficiente para poder acolhê-lo. O mundo espiritual é muito sensível. Nós só precisamos estar bem para ver ou para ajudar a plasmar o espírito, que é o nosso mentor, para a gente conversar com ele. Então, nesse mundo, nessa época, ela já conseguia, na hora da oração, plasmar o espírito do seu mentor e conversar igual eu estou conversando com vocês. Veja a força que ela já tinha, a limpeza que ela já fez no seu corpo, e no seu espírito para poder chegar até aí. Bom? Então guarde, não vira, tá? Vai lá. Enquanto não se reconhecer como criatura limitada, dependente do Criador, nós somos criaturas limitadas e dependentes do Criador. Enquanto a gente não se ver assim, a gente não vai estar bem conosco, tá? Ele viverá iludido e emaranhado em suas mentiras interiores, em suas ilusões, dando abertura para que sua inteligência impressionante, veja, mais um espírito, nessa época, nesse planeta, ele tinha uma inteligência impressionante, como a maioria dos espíritos que já viviam em Capela. Então, a nossa inteligência vai crescer muito, até o momento da gente ser muito inteligente, tá bom? Antes que sua inteligência impressionante o afunde ainda mais no lodo do orgulho e da prática do mal. Eu sempre falo aqui no curso que não é para você ser extremamente inteligente que você é confuso. Você pode ser extremamente inteligente e extremamente mal. Que adianta a sua inteligência se você ainda está querendo praticar o mal? Nada, né? Não vai brincar. Bom? Então, mais um espírito aí. Esse é o marido da Elvira, tá? Na época. Tá? Afinal, já alcançara tantos sucessos. Olha ele era extremamente inteligente, mas não era bom ainda o suficiente. Mas veja a capacidade mental dele. Afinal, já alcançaram tantos outros sucessos. A uma ordem da sua mente, os objetos se movimentavam até onde ele desejasse. Sua força mental era enorme e ele praticara sem cessar. Então, a gente vai chegar um momento aqui na Terra que nós vamos ser telepatas natos. Eu vou falar para esse notebook, vem para cá. Vem para Irã e vem para cá. Então, tá vendo? Mas não é ele, entendeu? É o notebook. Senta lá. Então, ele tinha esse poder da telepatia que nós, aqui na Terra, também vamos chegar a isso. Nós vamos dominar os objetos e as pessoas com a nossa mente. Então veja como o espírito já é evoluído nessa parte, tá? Passa. Agora, com os conhecimentos que adquirira, não só em relação à medicina, como também a manipulação de energia, esse exemplo que eu dei para vocês aí, Ernesto, que é o nome do dito cujo, marido da Elvira, se dedicava atualmente a desvendar os mistérios da energia condensada. Sabia que por esse caminho haveria de descobrir o princípio da vida, e então poderia controlá-la, como fazia com os objetos e mesmo com as pessoas de mente um pouco fraca, através da telepatia. Nada o deteria, seu poder seria ilimitado.
seus conhecimentos eram vastíssimos e ele se orgulhava disso. Então, ele dominava as pessoas também. Hoje você encontra pessoas que conseguem fazer a cabeça dos outros. Consegue? Convence a pessoa, convence, vende o que ela não precisa comprar, não tem necessidade, mas a pessoa sai feliz e acha que fez um grande negócio. Ele conseguiria já dominar os mais fracos, a cabeça dos mais fracos. Se você quisesse vir a ele, pedir alguma coisa, era capaz de ele conseguir tirar as coisas de você. Tranquilamente você sairia feliz. Então era o poder mental que ele tinha. Tá? Pode passar. O Ferdinando, que era o assistente do Ernesto era um grande cientista que queria desvendar o segredo da morte. Ele não queria morrer. Ele queria desvendar para ele ser poderosíssimo, bilionário, né? Só que ele tinha um assistente chamado Ferdinando, que também queria puxar o tapete dele, né? E deu veneno para ele. Deu uma taça com veneno, com água, ele pediu, tinha um veneno poderosíssimo. E enquanto ele estava agonizando, ele estava conversando com ele, né? Estava falando: poupe suas derradeiras energias, não há nada que possa fazer. O veneno bloqueia sua capacidade mental e energética. Então ele não podia mais movimentar nada com a mente, porque o veneno impedia isso. Não adianta tentar comunicar-se com ninguém. Ele podia comunicar-se com pessoas, mentalmente, com a sua família. Imagine vocês aqui no centro, né? Queria falar: ô meu filho, eu esqueci a chave aí, sem precisar usar o celular. Você mandava um pensamento, e seu filho lá na festinha: ih, mamãe tá ligando mentalmente para mim, né? E você consegue falar, se comunicar mentalmente com ele. Capela já estava nessa fase de muitos espíritos conseguirem se comunicar por pensamento com outros. Então, o veneno bloqueou isso também, né? Você não vai conseguir se comunicar com ninguém, nem mesmo com Elvira, que era um espírito de alto gabarito, que estava encarnado na capela como a esposa dele, né? Aliás, principalmente com Elvira. Veja o Ferdinando: eu sinto-lhe a presença aqui hoje. Então, eu estava conversando com a Salete ali sobre o espírito estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Você pode estar aqui, o seu pensamento pode estar com outra pessoa, e essa outra pessoa pode estar sentindo você lá. Era o que estava acontecendo. Ele estava sentindo a presença de Elvira ali, claramente, mas ela não poderá mais interferir nos acontecimentos. Foi interessante. Então, mesmo a esposa estando longe, por muito amá-lo, estava sempre protegendo ele com o pensamento, estava junto dele sempre. E o outro conseguiu sentir as energias dela junto do esposo. Não é interessante? Veja o mundo como já está mudado, como Capela já está mudada. A gente não para tentar ver se a gente consegue isso, né? Ver se consegue. A gente tem que trabalhar bastante, praticar. Nesse mundo eles já conseguiam sentir isso. A prática era comum em Capela. Usando a força da mente em Ernesto, ainda continuamos falando do Ferdinando. O assessor fez ele erguer-se lentamente no ar e voletar até alcançar o parapeito do prédio. Então, só com a mente ele conseguiu fazer o corpo voletar e ir para o parapeito do prédio. Vocês sabem o que aconteceu praticamente. Eu vou entrar nessa parte. Tá bom? Então, só com a força da mente. Tanto o Ernesto fazia como o Ferdinando, mas antes ele precisou dar um veneno para poder bloquear essa força magnética que nós teremos em algum momento ainda nessa terra aqui, essa força de pensamento, essa força para manipular energias. Tá bom? Eu só estou contando a história para ver
como o nosso mundo vai mudar, como nós vamos mudar. Né? Hoje ninguém consegue levantar com a mente uma pedrinha que caiu. Imagine levantar um corpo e fazê-lo vomitar simplesmente com o seu pensamento. Okay? Aí eu vira, depois que aconteceu isso com a Ernesto, ela estava caminhando e novamente eu vou voltar, como ela tem essa facilidade de conversar com o seu mentor. No caminho meditava e conversava mentalmente com o seu amigo e protetor, que insistia em dizer-lhe: fique tranquilo, Elvira, esse crime ele não cometeu. E depois falaram que ele se suicidou. Ele pulou do prédio. E com a força do pensamento, Fernando também bloqueou as câmeras para que não filmasse ele, né, para poder o corpo ser jogado no prédio. Tá? Mas veja, ela está conversando com o mentor como se fosse uma pessoa encarnada. A gente, quando conversa com o nosso mentor, a gente fala: será que fui eu que pensei isso? Não. Né? Nosso mentor fala: a gente está indo por uma rua, nosso mentor não vai por lá, está tendo um assalto ali. Se você for ali, você vai ser assaltado. Não vá. A gente vai e parece: não vá. E vai. Aí depois é assaltado. Pô, eu senti uma intuição que não poderia ir por esse caminho. Veja como a nossa mente ainda está fraca, né? Não consegue esse contato direto de ouvir claramente. Porque se a gente conseguisse ouvir, a mentoria ia falar: não vá lá, você vai ser assaltado. Você brigar. E não ia. Né? Porque o seu ouviu claramente. Então, a gente coloca muito em dúvida as nossas intuições. O nosso mentor está nos mostrando o caminho, mas a gente não ouve e acaba se explicando. Né? Então, nesse caso, não. Ela conversava com ele mentalmente, mas como se tivesse uma conversa entre duas pessoas encarnadas. Okay? Vamos ver como é que era esse planeta? Agora sim. A cidade era de uma beleza estonteante. Apesar dos recursos tecnológicos que dispunham, permitindo, por exemplo, que os veículos se movessem sem tocar o solo e alcançarem rapidamente o destino desejado, a movimentação era organizada e sincronizada. Imagine São Paulo sem esse trânsito, essa doideira, que a gente fica 2 horas, quem tem carro, fica 2 horas no trânsito, que não vai, o carro não anda, poluição, barulheiro. Esse planeta, está vendo? Imagine um veículo sem tocar no solo. A gente está chegando agora com os carros elétricos. O carro elétrico não vai ter mais poluição, não vai ter barulho. Você não vai escutar um carro elétrico chegar perto de você. Mas ele vai ser tão moderno que ele vai ver que está perto de você e para automaticamente. E não vai atropelar vocês. Já é uma realidade no nosso mundo. É uma realidade aqui, na Terra. E já é uma realidade em alguns países aqui do nosso mundo. Então, nosso planeta já está chegando lá. Nós precisamos também chegar lá para não ser exposto a ele. A tecnologia já está chegando. Nós precisamos ver a nossa moral também. Bom, os condutores dos veículos, educados e cuidadosos, dirigiam sempre com muita gentileza e cortesia, ao menos na grande maioria. O combustível utilizado era energia solar armazenada, que garantia que o ar se mantivesse limpo e puro. A gente também está chegando nisso. Alguns países até 2023 não vai ter mais carro a combustível a petróleo. Vai ter que ser tudo a energia limpa. Imagine viver numa cidade limpa, com ar limpo, né, sem barulho, apesar de ter muito